Você é sempre muito gentil em todas as nossas conversas. E antes de começar, eu preciso falar uma coisa para você que está entalada aqui. Posso falar? Fala o que você quiser. Você está demitido. Mas você vai ouvir. Pô, mas você já me demitiu Querido. antes de começar? Querido, estou feliz, estou emocionado. A importância, você tem ideia da importância da sua figura hoje para os jovens, para o empreendedorismo, para as futuras gerações, nacionalmente e internacionalmente? Você já parou para pensar, puxa, o que eu falar, como eu me posicionar, a maneira que eu me comportar, isso influencia, isso cria uma tendência dentro do universo dos empreendedores. Você já parou para pensar nisso? Bom, primeiro que eu fico muito feliz de ouvir isso, muito lisonjeado, né? Não é tanto assim, não, calma, né? Mas pelo menos eu tenho um compromisso na vida, que é o compromisso com a verdade e com a transparência. Então, acho que isso pega. O público sabe, né? Quem me conhece, porque 16 anos de televisão, eu tive a sorte de ter a TV. Eu fiz vários tipos de programas, mas um me permitiu mostrar quais são os meus valores, como é que eu penso. São salas de reunião, foram 100 e tantas durante quase 14 edições do Aprendiz, em que eu tinha uma sala de reunião com o Brasil inteiro assistindo. E não é o que tem um roteiro, ali não tem roteiro, ali tem você com o teu repertório, com a tua vida, com a tua cabeça, com aquilo que você tem dentro de você para reagir. E não dá para chegar para o participante e dizer, peraí, não quis dizer isso, vamos falar outra coisa, entendeu? O que você falou, você falou. Ah, não gostei de demitir desse jeito, posso demitir de outro jeito? Não tem essa. Ah, posso voltar atrás? Então, esse alto-falante que eu ganhei lá foi muito maior do que eu podia imaginar na minha vida. Então, para mim, era um desafio danado fazer aquilo e fazer direito. E deu super certo, as pessoas adoravam o programa, teve uma audiência incrível, a Record se deu muito bem com aquele programa, e eu fiquei muito feliz em ter podido fazer Foi um divisor de águas na sua carreira? Então, não foi porque, assim, as pessoas falam, mas ele foi para a televisão para aparecer, para melhorar. Eu já era líder do setor da comunicação quando eu fui para a televisão. Isso não me trouxe... Profissionalmente não, mas como uma figura pública... E me trouxe as vantagens e as desvantagens, o ônus e o bônus de ficar conhecido, né? Hoje nós estamos acostumados, a minha família toda, aliás, eu tenho... A minha esposa está ali, todos vieram que é uma das maiores influenciadoras hoje no Brasil, com a minha filha Fábio também, que, aliás, recentemente deu exemplos enormes para o Brasil todo, né, de garra, de determinação, de guerreira que ela é. Ainda está nesse processo, mas graças a tudo de sorte que nós tivemos e também muito, né, da sua trajetória de ser quem você é, que você conseguiu superar esse grande desafio, que antes de você tive eu também, né? Eu também fiquei doente um ano antes dela. Aí a Rafinha também, que hoje eu vou nos lugares, a criançada, a molecada, a meninada da idade dela, tira foto com ela, como se ela também fosse quase uma artista. A Fran está fazendo também, minha nora está sentada ali, minhas 4 lindas mulheres que vieram me prestigiar, ela também está fazendo um trabalhinho, é uma atriz de muito talento. Olha. Então, assim, a família toda, né? Minha ex-mulher Tiste, com o marido César Tralli, se você olhar... É os Kardashian brasileiros, né? Sim. Mas com um pouco mais de conteúdo, né? Que aquelas lá não tem tanto assim. Mas, enfim, veio na nossa vida isso, não é que a gente procura. E eu sempre falo, fama não quer dizer nada. O rei Salomão escreve, é melhor um bom nome do que um bom azeite, ou seja, nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio é o nosso nome, que chega nos lugares antes de nós. É isso. Agora, Roberto, você é filho de sobreviventes dos horrores do Holocausto. Sim. Isso, acho que eu nunca vi você falar em público sobre isso, mas eu queria aproveitar essa nossa conversa, porque o antissemitismo vem crescendo muito. Infelizmente, desde o 7 de outubro, o antissemitismo vem crescendo em uma proporção inadmissível. E o Brasil, que sempre foi um país multicultural, um país que abraçou todas as culturas, nós não podemos deixar com que isso se alastre no nosso país. Eu acho importante figuras como você se posicionar, assim como você já se posicionou, que eu já percebi nas suas redes sociais, participou de várias campanhas, mas você, como filho de quem sobreviveu lá, como é que você está enxergando esse aumento do antissemitismo no Brasil e como nós podemos mudar isso, cada um de acordo com o seu papel e a sua missão? É complexo. Não, assim, meus pais eram imigrantes húngaros, pai e mãe húngaro. Eu falo húngaro. Fala húngaro? Não tenho a menor utilidade na minha vida, porque tem o quê? 11 milhões de pessoas no mundo que falam húngaro, talvez 10 estão na Hungria. Porém, os húngaros não foram legais com os judeus. Os húngaros foram aliados, foi um dos poucos países aliados à Segunda Guerra da Alemanha, você sabia? Uau, eu não sabia. A Itália, do Mussolini. A Hungria? A Itália, a Hungria e o Japão. Essa foi o eixo do mal ali, né? A Hungria se aliou por questão até... E foi a última a ser invadida. Depois os alemães entraram na Hungria, mas no final, porque como ela foi meio, né, aliada dele, não é que aliada oficialmente, mas foi,
E aí os húngaros entregavam os judeus, entendeu? A própria população. Era muito difícil. Meu pai conseguiu Igual os sobreviver, poloneses. porque ele tinha documento de não ser judeu, etc. Ele é muito amigo do poder, ele já tinha uma construtora na época. Ele tinha 28 anos de idade em 1948, quando ele fugiu de lá. Por quê? Porque vieram os russos. Aí veio a cortina de ferro. Quando os russos entraram na Europa Oriental, o general Patton, americano, falou assim para o presidente Roosevelt, falou, olha, já que nós estamos aqui, agora vamos em cima dos russos, porque esses caras não vão sair. E não saíram. Aí veio a cortina de ferro, tantos anos, até cair a União Soviética, eles ficaram lá e os países viraram comunistas. Aí meu pai falou, chega, dos alemães eu escapei, comunista eu não quero. Aí a história é muito interessante, posso resumir ela em um minuto. Claro. Ele subornou um soldado russo para atravessar a fronteira. Você sabe que a Hungria e a Áustria são muito próximas. De Budapeste para Viena é São Paulo-Rio, dá uns 400, 500 quilômetros, mais ou menos. Né? E ele levou eles num caminhão, e meu pai rasgou uma revista antiga da época, e falou não falou nada para ele. Ele falou, tem um código. Você vai voltar com o o irmão do meu pai ficou lá, e você vai voltar, e se você trouxer o código, metade do dinheiro eu te dou agora e metade, porque senão o cara matava ele, vai arriscar uma corte marcial, um soldado levando pessoas para fora, as fronteiras estavam todas fechadas. Meu pai está andando na Champs-Élysées um dia em Paris, e vê numa rua paralela uma fila de gente. Eu só estou falando com vocês aqui por causa desse passeio dele, senão eu estaria talvez nos Estados Unidos ou na Europa. Né? Aí ele olha lá, um cara gritando, engenheiros, arquitetos, médicos, gente qualificada, que o Brasil queria dar visto, era a embaixada brasileira. E meu pai entrou, meu pai perguntou para as pessoas, mas o que eles estão fazendo? Não, aqui é a embaixada brasileira, eles estão dando visto. Ele olhou para minha mãe e falou, é para lá que nós vamos. Sem ninguém aqui, sem falar a língua, sem nada. Eles aportaram no Rio de Janeiro em 49, de um cargueiro. Minha irmã mais velha, Júlia, já era nascida, e ela hoje está com 81 anos, ela já era nascida na época. E aí vieram meu pai, minha mãe, a minha irmã e minha avó, meu pai com uma mão na frente e outra atrás. 3 anos depois, em 51, ele já tinha uma construtora, já era sócio do futuro governador do estado, Lucas Garcês, na época, um engenheiro super esperto, húngaro, super charmoso. Meu pai era um cara muito competente, e aí ele foi. E sonhava que eu fosse engenheiro. E eu fiz administração de empresas. E quis o destino que agora, meu último negócio que eu estou hoje... É engenharia? Não é engenharia, mas é construção industrializada. É construção.